Então, uma boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as configurações, sobre o Mintzberg. Desculpem o fundo aqui que na verdade eu estou de férias da universidade, então não estou na minha casa, estou na praia, litoral aqui. Mas a vida segue, né? A internet ela é um pouquinho pior que na minha residência, mas deve estar boa, acho que é suficiente para fazer a aula. Então a ideia hoje, pessoal, é trabalhar um pouco mais aprofundar um pouco mais a questão da estrutura, tá? O que eu pensei para a aula de hoje? Eu pensei a gente fazer dois momentos. Primeiro a gente abordar um pouco melhor as questões do Mintzberg e depois a minha ideia é passar para vocês um caso real de uma consultoria que eu participei em uma prefeitura de reestruturação administrativa, para a gente poder falar um pouco sobre a aplicação, né? Porque, na verdade, tem uma questão interessante, né? Porque o Mintzberg ele tem uma teoria que para mim, é a melhor assim, para explicar a estrutura organizacional, né? Como eu já disse no vídeo ali, repetir, para mim é um dos conteúdos mais próprios do campo da administração, né? Já que outras áreas do conhecimento não trabalham com esse tema da estrutura organizacional. Entretanto, quando a gente fala em estrutura, a gente pensa logo no desenho de organogramas, né? Que é a. E até se vocês olharem os trabalhos, não sei se vocês tiveram a oportunidade de olhar os fóruns de maneira geral, né? Mas se vocês tiverem a oportunidade de olhar os trabalhos, vocês vão ver que a maioria das pessoas cola organogramas, que é normal, né? Quando a gente chega em algum lugar, qualquer que seja, né, e vai fazer uma reunião e pergunta como é que é a estrutura organizacional de vocês? A tendência das pessoas é já puxar o organograma para mostrar. Porque essa é a maneira mais simples, né, de falar sobre estrutura. Porque ele é um mapa que dá uma posição da divisão do trabalho. É possível fazer várias leituras, né, na verdade, a partir de um organograma, ainda que eu arrisque dizer que 80% deles não estão corretos, né? Espero poder abordar isso um pouco melhor com vocês depois, quando eu mostrar o caso, né? Porque é interessante porque mesmo que a gente fez como consultores ali, no caso da URGS, né, nessa prefeitura, ainda ficou com alguns problemas teóricos, né? Porque na prática, às vezes, as coisas não funcionam bem como a gente gostaria. Então, mas é fundamental compreender o desenho estrutural a partir do Mintzberg, porque ele dá para mim, ele abre bastante a cabeça, assim, ele permite a gente enxergar uma realidade organizacional que às vezes a gente não consegue ver. Então, isso é importante porque depois a gente pode fazer leitura de organograma de maneira muito mais fácil e direta. Tá? Então, eu vou começar comentando um pouco os trabalhos, tá? Eu não sei se alguém ficou com alguma dúvida primeiro com relação ao trabalho, os comentários que eu fiz. Também poderia ser um momento aqui da gente tirar dúvidas sobre a semana 1 antes de entrarmos no conteúdo em si que temos agora. Se alguém tiver alguma dúvida, comentário, fique à vontade para abrir o microfone, aí, senão a gente segue. Certo? Então vamos lá. Primeiro, assim, ó, o que eu vi, né? Eu vi que muitos de vocês falaram assim, a gente identificou todos os mecanismos de coordenação. Identifiquei todos os mecanismos de coordenação. Bom, o que acontece, né? Tem é bem interessante essa forma de raciocinar, porque o Mintzberg, ele fala da divisão do trabalho, que é a maneira clássica de enxergar o organograma, né? A partir da divisão do trabalho, a partir do momento onde há um crescimento organizacional, e isso faz com que o trabalho tenha que ser seccionado e dividido. Claro, depende muito do que a gente está falando, mas essa é a regra. A partir do momento em que a estrutura cresce, se torna mais difícil coordenar o trabalho, porque divisão, como o próprio nome diz, né, é bom pela eficiência da divisão do trabalho, mas vai piorando a comunicação e a integração. A divisão vai contra a integração. A divisão acaba forçando contra a integração organizacional. E uma organização precisa ser dividida, mas integrada. E esse é um grande desafio que se coloca no tema da estrutura organizacional.
Por isso que não basta dividir trabalho, não basta dizer que o departamento A, X, Y fazem isso, se a gente não tiver mecanismos de coordenação, se a gente não tiver desenho de processo, se a gente não tiver formas de ajustamento, se a gente não tiver cultura organizacional de fazer reunião, por exemplo, quando necessário, quer dizer, tem todos esses mecanismos de coordenação que muitas vezes acontecem de maneira quase espontânea em muitas organizações. Não são organizados de maneira estruturada também, ou pensados de uma maneira organizada mesmo, né? De uma maneira que dê conta dessa estruturação de forma planejada. Tá? Então, acho que isso é uma questão bem interessante, em primeiro lugar. Bom, então, vamos lá. Primeira coisa que me chamou a atenção no trabalho, uma coisa, né? Sobre as partes organizacionais. Tem muita sobreposição, né? Às vezes as pessoas ficam na dúvida, assim, que é um clássico. Né? A tecnoestrutura ou é assessoria de apoio? Porque se a gente olhar a maneira que o Mintzberg pensa, né, nas partes organizacionais, bom, primeiro os mecanismos. Os mecanismos, bom, todos estão lá. O que a gente vai ver hoje é que ainda que todos estejam presentes, toda organização tem a predominância de um mecanismo específico. E isso vai falar sobre a configuração organizacional, porque a gente tem os mecanismos de coordenação, a gente tem as partes, a gente tem as configurações, que é o que a gente vai evoluir hoje para olhar para as configurações. E essas configurações, cada configuração, ela tem relação com a predominância de um mecanismo de coordenação e de uma parte organizacional. E isso é muito importante porque isso ajuda a entender cada tipo de organização e onde é que estão os gargalos e os principais pontos de cada organização. Acho que isso é bem importante desde já. Mas dito isso, é muito comum que se tenha dúvida. Né? Uma dúvida. Bom, eu vou usar o exemplo da colega de vocês, que acho que está até aqui, que é a Tassiane, se eu não me engano, que falou da Coordenadoria Regional de Saúde. É um caso que eu conheço bem, porque a minha companheira trabalhou na SES muitos anos, hoje está no Ministério da Saúde, na área de atenção farmacêutica, então eu conheço um pouco como funciona também essa parte por tabela. Assim. É interessante porque se a gente olhar para, como eu falei no fórum, né, se a gente olha para o desenho do SUS, começando lá no Ministério da Saúde, ou começando desde baixo, talvez seja até mais correto começar desde baixo, começando desde o núcleo operacional, onde as coisas acontecem, nas unidades de atendimento, unidades de saúde, UBS, hospitais e unidades de todos os graus de complexidade, a gente vai subindo e a gente tem ali as direções de cada uma dessas unidades de atendimento e a gente tem acima disso uma Secretaria Municipal de Saúde, acima disso a gente tem as Coordenadorias Regionais de Saúde, acima disso a Secretaria Estadual de Saúde e acima dela o Ministério da Saúde. Então tem uma linha assim bem alta, hierárquica, né, dentro do desenho do Sistema Único de Saúde que vai configurar essa estrutura. Tá? Agora, cada parte dessas em si é uma estrutura. Isso é uma coisa interessante, né? Porque ao mesmo tempo que a gente olha para a coisa como um todo e enxerga uma determinada lógica, né, cada parte tem a sua lógica também. Por exemplo, se a gente olhar um hospital, ele já adiantando assim, ele é um tipo clássico de burocracia profissional. Tá? A burocracia profissional ela é aquela que tem como predominância a padronização de habilidades. Tá? Então, o profissional de saúde ele tem a padronização de habilidades a partir do exercício da sua profissão. Ele sabe o que fazer pela formação que ele recebeu, como médico, enfermeiro, farmacêutico, enfim, dentro da sua área de formação como técnico. Ele recebeu uma formação e ele tem um código de exercício da profissão e as regras do seu conselho que fazem que ele tenha uma certa forma, né, na maneira de agir. Ou seja, o médico ele não depende, tanto que os médicos circulam em hospitais diferentes, né, e fazem exatamente o mesmo trabalho. Não importa se o cara está no hospital A, B, C, D, às vezes eles trabalham em 4, 5, 6 locais diferentes. Eles chegam, botam o avental e fazem basicamente a mesma coisa, né, independente do local onde eles estão. Isso é bem clássico de uma burocracia profissional, por exemplo, porque é bem interessante, porque a burocracia profissional tem um núcleo operacional, tá? No núcleo operacional ela tem profissionais mais qualificados, que é diferente, por exemplo, de uma burocracia mecanizada,
que é aquela que exerce uma atividade burocrática, né, do início ao fim, que tem nos seus operadores uma parte menos qualificada da estrutura, que tem as pessoas mais qualificadas acima, normalmente. Então são diferentes perspectivas, né, que vão ter diferentes resultados também. Então existem predominâncias nessas formas organizacionais e aí, se a gente olhar, por exemplo, uma secretaria de saúde, Secretaria Estadual de Saúde, ela já tem outra lógica, né? Ela já não é uma burocracia profissional, ela tem mais cara de uma burocracia mecanizada, ainda que todo mundo tenha formação, às vezes parecida, né, dentro daquele nível de formação, mas ali ela tem mais cara de burocracia mecanizada, hierarquia clássica, né, as funções divididas ali dentro dos departamentos, uma burocracia mecanizada com função divisional, né? Porque as cinco configurações elas são quais? Né? A primeira é estrutura simples, tá? Ou seja, ela é baseada no ajuste mútuo, né? Então ela é aquela empresa pequena ou uma empresa pequena ou uma empresa que faz coisas muito diferentes cada vez, né? Por exemplo, pode ser desde uma empresa iniciante, um pequeno comércio, uma pequena prestadora de serviços, até uma consultoria daqui a pouco maior, mas que executa projetos bem ad hoc, assim. Então ela vai formar um grupo para cada tipo de projeto e vai trabalhar então com esse ajuste mútuo, né? Essa estrutura mais simples, sem gerentes. No máximo vai ter um coordenador de projeto ali, e cada projeto diferente se monta uma equipe, resolve o projeto e vai para a próxima. Né? Então essa seria a estrutura simples. Está bem ligado ao ajuste mútuo. Depois a gente tem a burocracia mecanizada, que seria essa forma mais clássica de burocracia que a gente entende, né? Que seriam grandes organizações mais maduras e organizações que têm essa, essa ideia bem clássica, assim. Por exemplo, um correio, um banco, né? São típicas burocracias mecanizadas, né? onde a gente tem uma estrutura muito rígida, né? Com bastante grau de formalização. A burocracia tem muito essa característica. Um exercício profissional das funções e com essa divisão bem clara de papéis dentro dela, né? E uma predominância, aonde vocês acham que fica a predominância da burocracia mecanizada? Em que parte da organização? Onde é que será que está a predominância dela? Porque na estrutura simples, basicamente o núcleo operacional quase se mistura com a cúpula estratégica, né? Tem assim do que olhar para isso. Os operadores eles conversam entre si, as coisas acontecem. E na burocracia mecanizada, onde será que está assim, a principal questão dela? Vou ler ali a parte do texto que fala dela. Possuem tarefas rotineiras e altamente especializadas em sua dimensão horizontal e vertical, no núcleo operacional. Portanto, possuem alta formalização de comportamento e padronização dos processos de trabalho. Há pouca exigência de treinamento e doutrinação, né, porque os papéis eles são mais importantes do que exatamente o treinamento ou o que as pessoas fazem em si, né? A divisão do trabalho e a diferenciação entre unidades são fortemente enfatizadas, a base funcional é utilizada como critério de agrupamento de tarefas, o poder é centralizado verticalmente e descentralizado de forma limitada, e as ações são amplamente planejadas. Né? Ela tem uma predominância muito grande na linha intermediária, esse tipo de estrutura, né? Porque a função dos gerentes é muito importante também ali. E é o tipo de burocracia que a gente conhece mais, assim, que é muito vista como desfuncional, mas na verdade ela é uma burocracia, ela é feita para funcionar daquela forma. O Sperg entende que elas têm sua função e com certeza tem. Aí a gente se move para a burocracia profissional, onde aí eu já expliquei o caso do hospital. A universidade é uma burocracia profissional também, a gente tem aqui pessoas que trabalham na universidade. É bem esse caso, né? A gente olha como é que é interessante porque a gente, sabendo disso, a gente começa a enxergar diferente. Né? Eu trabalho na universidade, você sabe. Então, eu vejo às vezes assim, as pessoas falando, por exemplo, a gente tem que fazer um planejamento estratégico da escola de administração. Por exemplo. Vamos fazer um planejamento estratégico. Falta Mintzberg, né?
Por que falta mainstream? Porque o planejamento estratégico não funciona em burocracias profissionais, não tem como. Por quê? Porque quem planeja é o núcleo operacional, não tem como ter um cérebro pensante superior, porque é o professor que faz ali as coisas acontecerem, no fim das contas, na universidade. É a partir da sua iniciativa, da maneira como ele desenvolve seus grupos de pesquisa, cursos como esse que estão aqui, ou qualquer outra atividade que a universidade acontece, né? Então é muito difícil um planejamento que centralize, porque está na mão dos operadores, no fim das contas, do núcleo operacional, fazer as coisas acontecerem, né? Então a burocracia profissional ela tem características muito peculiares, assim, né? Que é isso aqui que o Mintzberg fala. Nesse tipo de entidade, o trabalho operacional é estável e complexo. Quer dizer, o trabalho é muito complexo para ser simplesmente padronizado. Lembre do correio, né? Por exemplo, que eu usei como exemplo de burocracia mecanizada. Cara, lá a atividade de entrega, de despachar, de fazer as coisas acontecerem na loja, ela é extremamente padronizada. Né? Não importa se está sendo atendido pelo funcionário A, B, C, D, J, ou se o carteiro que entrega é Carlos, João, Antônio, né? Todo mundo tem o mesmo procedimento, mesma maneira de fazer as coisas, é pop puro, né? E aí vai lá e faz acontecer. Tá? Então é diferente de uma burocracia profissional, que o trabalho final é complexo, não tem como padronizar uma aula, apesar de que algumas dessas novas universidades EAD tentam fazer aulas padronizadas, apostilas, o professor já não dá aula mais, mas isso na prática é muito difícil, né? Perde um pouco da finalidade. O parâmetro de treinamento é amplamente utilizado para padronizar as habilidades. Pouca padronização do comportamento é utilizada, porque o trabalho é complexo, então não tem como padronizar comportamento. Tem milhares de jeitos de fazer isso, né? Assim como tem milhares de jeitos de atender na clínica médica, por exemplo, falando de outra burocracia profissional. Cada médico que a gente chega pode até chegar no mesmo diagnóstico, mas faz isso de maneiras muito diferentes. A ampliação vertical das tarefas, permanecendo, entretanto, a especialização horizontal. A estrutura, ao mesmo tempo, funcionar para o mercado, para o sistema de planejamento. Tem muita descentralização. Aí, pensando no ambiente, a gente tem um ambiente que é complexo e estável, enquanto a idade e o tamanho não são significativos, o sistema técnico não é muito regulamentado nem sofisticado. Não tem como automatizar muito. Alguma dúvida até aqui? Falei de três. Podem usar o chat ali também, pessoal. Vontade para digitar também, se quiserem, tá? Não é necessário falar. Ficaria mais rico se falasse. Eu gosto de... Por isso que eu sempre... Agora eu vou dar um tiro no meu pé, né? Porque eu sou coordenador desse curso, mas eu prefiro uma presencial, por isso que eu gosto de conversar. Mas vamos adiante. Quando não falo, eu estou assumindo que estou entendendo. Depois a gente tem a terceira configuração, que é a forma divisionalizada. Tá? Então aqui ela tem uma confiança muito grande no agrupamento, né, da linha intermediária. O que é uma forma divisionalizada? A forma divisionalizada ela tem como característica o agrupamento das unidades por mercado, produto, normalmente. Né? Por exemplo, a gente tem lá, vamos pensar na empresa de alimentícia, pensar numa empresa de alimentícia que ela tem lá divisões de produto diferentes. Tá? Ela tem os embutidos, ela tem os processados e ela tem, sei lá, os laticínios. Falando de uma empresa hipotética. E aí ela tem, dentro dessa lógica, divisões, né, por produto, nesse caso. E aí ela se organiza de forma divisionalizada. Então ela tem esses agrupamentos, isso é muito importante, e a cúpula estratégica transfere seu poder para esses topos das divisões. Isso também pode acontecer de maneira geográfica, né? Eu posso, então, ter unidades geográficas divididas. Eu tenho a regional sul, a regional sudeste, e eu divido meu organograma pelas regionais, depois por produtos, ou só por regionais. Então, a forma divisionalizada, ela permite esse jogo, ou é matricial, é produto e região, ou região e produto, ou só região, ou só produto. Então, são maneiras de dividir. Por exemplo, as coordenadorias regionais de saúde, elas são divisões.
Ela é uma forma divisionalizada de trabalhar um organograma, porque ali eu tenho coordenações regionais que vão trabalhar determinadas regiões e a transferência de poder da cúpula estratégica, que é a Secretaria de Saúde, para essas coordenações regionais, porque elas, como elas estão mais próximas, né, da onde as coisas acontecem, elas conseguem fazer essa intermediação com os municípios de maneira mais eficiente e eficaz. Imagina se ficasse tudo centralizado como simplesmente uma burocracia mecânica, né? Que o poder está no topo, a cúpula não conseguiria controlar, né, todo esse trabalho. Isso é muito comum em redes, por exemplo, só no exemplo do serviço público, mas em redes também, né? Pegar, por exemplo, uma rede de varejo, né? Supermercadista, uma lojas Renner, trabalham de forma divisionalizada. Essas divisões por tipo de loja, dentro da empresa, as divisões por tipo de produto, né? Tem lá, sei lá, o cara da marca X, que trabalha com a marca X, com desenvolvimento de uma linha determinada, e assim vai. E divisões regionais também, coordenações regionais das lojas, enfim, um negócio muito complexo, né? Não teria como ser diferente. É uma forma clássica que surgiu no pós-guerra com a expansão das grandes corporações, na verdade, a forma divisionalizada. Então tem a descentralização do poder de tomada de decisão, a cúpula estratégica transfere em parte aos gerentes das divisões, muito importante. A cúpula estratégica aqui ela fica mais como uma agregadora e uma controladora do resultado geral da organização. Normalmente esse tipo de organização trabalha com conselho diretor, né? É bem comum que trabalhe com conselho. O conselho ele consegue ter uma visão mais coletiva e geral da organização. O sistema de controle é bastante desenvolvido e tem pouca padronização de comportamento, até porque as atividades são muito mais planejadas no nível da divisão, né, no nível estratégico. Treinamento e doutrinação relativa. E a última forma é a adocracia. Aí ela é assim, a adocracia é praticamente quando tem aquela, no final, assim, os casos omissos serão avaliados por esta comissão, é mais ou menos essa a ideia da adocracia. Quando a gente não consegue encaixar em nada, é uma adocracia, que seria uma quinta forma mais orgânica, digamos assim. Tem pouca formalização, especialização, e com especialização de trabalho em dimensão horizontal, tendo treinamento formal como meio para tanto. A tendência é que seus especialistas estejam agrupados em base funcional, tendo vista propósitos internos, sendo divididos em pequenas equipes de projeto baseadas no mercado. Uma adocracia clássica é houses de software, por exemplo. Essas desenvolvedoras de aplicações de TI, de softwares, né, funcionam como adocracias, né, porque elas formam. O texto que eu estou usando como base é o texto da semana 2, é o Aguiar e Martins. Estou lendo ali a página, estou na página 57, onde o Minkberg fala das 5 configurações. Nesse momento. Então, por exemplo, uma house de software, né, como é que ela funciona? Ela tem uma cúpula estratégica, que normalmente são os fundadores da empresa, são sócios ali, e às vezes ele tem ali 1 ou 2, 3 diretores abaixo deles, numa linha intermediária, né? Trabalham com um administrativo, outro financeiro, outro recursos humanos, por exemplo. E aí cada projeto que fecha forma uma equipe específica, aloca ela lá, as horas da equipe, bota um orçamento específico naquele projeto, faz ele rodar e depois recolhe, e as pessoas normalmente não têm nenhum tipo de formalização, trabalham por empreitada, né, digamos assim, por projeto mesmo, recebem com o PJ normalmente, e aí se desfaz aquela equipe e move para o próximo. Né? Então é uma estrutura típica de adocracia, porque ela é muito flexível e ela não está rigidamente determinada, ela é determinada pelo mercado, pelas demandas. Né? Então, cada tipo de demanda vai requerer uma equipe com qualidades distintas, características distintas, e isso vai determinar a maneira como ela vai se organizar. Agora, sazonal, dá para dizer, não chega a ser sazonal, né? Porque a ideia de sazonalidade
é a ideia de que há um ciclo, né? Por exemplo, o negócio de... Eu sou sócio de um bar, por exemplo, em Porto Alegre. O negócio de bares de cerveja é bem sazonal. Ele tem uma sazonalidade. Ou seja, a gente observa um pico de novembro, começa em novembro, vai, sobe, aí vai até abril, maio, e depois cai no inverno. Sempre isso é um efeito de sazonalidade. Né? Ou a venda de picolés no Rio Grande do Sul, por exemplo, onde eu moro. Tem muito mais venda de picolé no verão porque faz calor. Isso é sazonalidade. Agora, esse tipo de trabalho, que eu falei da docracia, ele é basicamente um trabalho baseado em projetos. Dá para dizer que essa é a lógica central. Assim. Se tu não vende, tu tem uma estrutura enxuta, então tu não tem custo fixo, né? E aí quando tu vende, tu monta uma equipe e faz acontecer. É por isso que as houses de software são tão lucrativas. Né? Vocês imaginam que os caras, eles às vezes tem house de software aí que fatura 3, 4 milhões por mês com 4, 5 funcionários. O cara tem ali, ele, o sócio, mais 3 diretores, e o resto é todo mundo alocado em projeto. Então o risco dele é mínimo, né? Que ele não tem uma grande equipe para carregar nas costas, na verdade. E cada vez que ele vende, ele já está com lucro garantido, porque ele vendeu um projeto, já embarcou a equipe ali, já considerando o nível de lucro. Então, muitas delas vendem horas, né? Que é mais maluco ainda. Quando o cara vende hora, ele vende ele 300 horas da equipe. Então, ele faz o custo já, o cálculo do custo, quanto ele vai ganhar em si, e pronto. Aí, quando fez o projeto, acabou. Então, é bem interessante. Né? Uma forma mais dinâmica de trabalho. Algumas consultorias grandes dá para dizer que trabalham dentro dessa lógica também. Bem parecido, né? Bem parecido. Então, o que acontece? Eu imagino que, eu não sei se vocês conseguiram encaixar a organização de vocês em alguma dessas 5 configurações. As configurações, elas são mais ou menos estáveis, né? E, claro, existem formas híbridas. Tem organizações que trabalham no limite entre uma coisa e outra. Isso também acontece. Mas normalmente tem uma predominância. E se vocês conseguiram enxergar a predominância de você, da organização de vocês, querem digitar ali, só para eu ter uma ideia. É uma burocracia profissional, burocracia mecanizada. É, daria para dizer que eu acho que se tu olhar o funcionamento dela, ela é uma burocracia mecanizada com uma divisão, com uma forma divisionalizada. Né? Ela é um misto entre as duas coisas, eu diria. É quase um híbrido. Né? Porque ela opera de maneira mecanizada, mas ela tem uma divisão, mas ela é divisionalizada na lógica de distribuição do trabalho. Interessante. Bom, vou pedir para vocês fazerem isso, ou fazerem essa caracterização do trabalho. Né? Uma unidade dentro de uma universidade. Aí a universidade é a burocracia profissional. Uma unidade, tu diz uma unidade como a escola de administração, uma unidade acadêmica, ou, se eu não me engano, uma unidade acadêmica é uma burocracia profissional, com certeza. É bem clássico, assim, é o exemplo de livro, assim, né? Uma burocracia profissional. Tem essa característica, né, do treinamento profissional, do núcleo operacional, enfim. Sim, mesmo tendo trabalho administrativo, é que aí que tá. Isso é interessante a pergunta, porque o que determina não é o que determina é a parte mais característica, né? O trabalho administrativo vai sempre existir, mas a burocracia profissional tem como característica essa complexidade das tarefas, o fato de que o núcleo operacional ele não tem como padronizar o que ele faz, como as aulas, né? São padronizadas, tem as regras, mas cada um, quando entra na sala de aula, faz uma coisa diferente. Botasse aqui mais 10 professores com a mesma formação que eu, seriam 10 aulas muito diferentes umas das outras. Então, isso faz com que
isso caracteriza uma burocracia profissional, na verdade. Qual é a garantia que uma burocracia profissional tem? Onde é que está a padronização? Na nossa formação. Todos são doutores. Por isso que tem a exigência do MEC de que a gente dê aula. Para dar aula, a gente é doutor. Porque a garantia da qualidade da sala de aula é a formação prévia. É a formação na pós-graduação em estrito senso. Por isso que tem essa característica. Pode falar. Acho que é mais rápido falando. Pode ser, claro. Boa noite. Prefiro. Então, a parte administrativa, mesmo onde se encontraria aqui, seria a parte de apoio, por exemplo? A parte administrativa seria, por exemplo, seria a secretaria acadêmica, assim, que faz Perfeito. o registro dos alunos e as notas e faz toda essa parte. Seria uma secção de apoio? Seria apoio, justamente. Tá. Seria assessoria de apoio. Okay. E a tecnoestrutura, no nosso caso, seria, por exemplo, o escritório de processos, né, que tem ali na universidade, ou alguma modificação, alguma outra área, ou uma modificação no nível dos regulamentos de graduação, seria uma visão de tecnoestrutura, mas a estrutura administrativa é assessoria de apoio, porque ela não faz parte da linha hierárquica de decisão, né, que leva a aula a acontecer. Ela está ao lado. Ela é fundamental, mas ela é função de staff, né? Não é função de linha. É bem clássico, assim. Aí entendi. Obrigada. Algo mais, pessoal? Boa noite, professor. Boa noite. Também fiquei bem na dúvida ali de classificar e de visualizar, porque a estrutura organizacional de onde eu trabalho ela é muito grande, né? Uhum. Eu escolhi um setor específico, inclusive até um setor novo, e eu classifiquei ele como apoio, porque nós ali não temos... É uma central de atendimento do Poder Judiciário, tá? Sim, então, o que acontece? Nós não temos, assim, ali no setor, nós não temos o resultado final. Nós não decidimos nada, isso. Nós também não participamos do processo, assim, de elaboração de documentos, de elaboração de decisões, nada disso. Aí eu até classifiquei como apoio. Eu senti, assim, como... um apoio, assim, um apoio da estrutura toda, porque nós de certa forma, nós atendemos o público, né? E tentamos traduzir para eles o que é decidido, né? Então, ali é um pouco meio que padronizado. Eu tive um pouco de dificuldade, assim, de classificar. Mas até sobre o comentário que o senhor colocou ali, eu acrescentei. E não sei se eu deveria ampliar mais ou eu posso usar essa unidade para fazer a análise, porque ela é trabalho bem específico, na verdade, bem resumido. Eu acho que é isso. É uma estrutura de apoio, de assessoria, e eu imagino que ela seja uma estrutura simples, né, dentro dela. Né? Não sei, porque imagino que funcione muito por ajuste mútuo, assim, que não tem uma grande... Eu até seria talvez a supervisão direta, porque a gestora ela é o elo de ligação com as outras unidades. Então, nós sempre reportamos os problemas que detectamos e ela ajusta, né? Ela faz um ajuste com as outras unidades, né? Um ajuste ali na horizontal, e depois ela passa para nós o que foi ajustado e nós executamos, mais ou menos nessa dinâmica. Mas eu acho que é isso, eu acho que dá para fazer o trabalho, sim. E aí, claro, nessa próxima parte agora, onde tu vai falar sobre a configuração, sobre onde ela está dentro da organização, tu pode fazer essas relações. Acho que vai ficar bom, acho que fica interessante. E tem ajuste mútuo e tem supervisão direta, tem as duas coisas, né? Agora, se a gente for olhar nas configurações ali do Mintzberg, nessas 5 configurações, né? Eu imagino, te ouvindo, que seria mais uma estrutura simples do que uma burocracia mecanizada, né? A burocracia mecanizada é extremamente rígida, né? Ela não tem essa... No momento que tu diz assim, eu converso e ajusto, quer dizer que tu está dentro de uma lógica muito mais de uma estrutura simples, que não é rigidamente
elaborada, né? Que vai se modificando à medida da necessidade, né? Seja isso. Mas dá para fazer o trabalho, sim, tranquilo. É importante fazer onde trabalha, eu acho, né? Assim, ter esse olhar, porque aí já ajuda vocês a entender um pouco melhor também o papel de vocês aí dentro da organização e o papel da estrutura. Como é uma mudança nova, né? Ou seja, sim, toda sim. a estrutura em si, após a pandemia, ela sofreu uma grande modificação e está se reestruturando. Inclusive, o nosso setor ele não está completamente pronto, digamos assim. Nós estamos em processo de construção. Então, é bem interessante. Assim. Eu não tinha analisado sobre esse enfoque. E dentro do organograma deveria ficar fora da linha, né? Deveria ser aquela linha ao lado, assim. Seria o correto do local. Né? Muitas vezes acaba se colocando lá na linha como se fosse um setor da empresa. Mas o engraçado disso tudo que analisando o organograma geral, eu até não identifiquei vários setores que seriam de nível operacional, né, que seriam todas as comarcas do estado. O organograma se deteve mais a nível da cúpula e a parte do segundo grau, bem esquematizado. Exatamente, então nosso setor nem aparece, mas nem aparece. Ele seria uma assessoria, né, no caso ali, eu entendo assim, né, de lado, suporte. Eu orientei um trabalho mestrado profissional um tempo atrás, que era sobre a influência da informatização do judiciário na estrutura organizacional. Bem sobre isso, assim, da Sharon, que ela participou de toda a virtualização dos processos e tal. E ali a gente estava discutindo exatamente isso, né? Como tinha mudanças de assessoria e tecnoestrutura que estava acontecendo no judiciário por causa da virtualização dos processos. Né? Por exemplo, a unificação dos cartórios, eu não sei se chegou a acontecer, né? Hoje em dia o cartório ele se transformou em uma estrutura de apoio, ele não era, né? Ele era uma estrutura dentro da hierarquia do judiciário. Sim, na verdade, assim, o limite territorial, né, ele foi por terra, porque agora com a virtualização é remanejado toda a mão de obra dentro da estrutura, atendendo às necessidades, onde localidades que por difícil acesso ou por N questões não havia servidores, hoje pode ser utilizado de outros setores, enfim, inclusive esse setor é novo, né, e como ele é de apoio, ele deveria ter, na ideia central, um servidor, né, um operador de cada área, para poder justamente prestar toda a informação. Claro que por problemas de falta de servidores, Sim, né, tem ali, mas a gente consegue dar conta, né, ali das informações, né, da forma como eu coloquei até ali no trabalho. Mas, enfim, são profundas modificações. É bem legal. Transformações, sim, e positiva até. Para quem gosta do tema como eu, é interessantíssimo, né? Eu acho super legal, assim, ver essas coisas acontecendo. É bem inovador, digamos assim, né? É coisa que não se pensava há um tempo atrás, hoje já se pensa e já se aplica, inclusive, né? E é um exemplo do que o Mintzberg fala, né? Que a configuração estrutural ela tem uma estabilidade, né? Mas ela é abalada por alguns momentos chave que geram necessidade de saltos estruturais, né? E para o judiciário foi a virtualização do processo, a virtualização do processo, né? Foi um momento ali onde a tecnologia teve aquele gargalo de retenção e a tecnologia foi assim o estopim, né? Uma revolução estrutural, na verdade. Bem interessante. Aí agora está se adaptando ainda. A velocidade das coisas, né? A velocidade das coisas e ver diferentemente as coisas como até então eram feitas, né? Então é uma transformação total, né? Então é bem interessante. No caso do Poder Executivo de um município, a configuração organizacional seria uma burocracia mecanizada, mas também tem características. Eu acho que assim, o que acontece? É interessante essa pergunta, né? Depois eu vou mostrar o caso ali, município, né? Mas o município, pensando como um todo, ele
Tem características de burocracia mecanizada, sim, né, porque muitos dos serviços executados na ponta são serviços se olhar o núcleo operacional do município, muitos são servidores bem de nível técnico, né, que executam funções operacionais bem assim, mão na massa mesmo, né, manutenção de praças, manutenção de cemitérios, questões de esgoto, de guarda municipal, são coisas bem operacionais, clássicas, assim. E para cima o poder vai subindo até chegar no prefeito. Então tem bem a cara de uma burocracia mecanizada. Mas dentro dela tem, por exemplo, uma Secretaria de Saúde, que quando chega lá embaixo vira uma burocracia profissional. No nível dos hospitais, tem a Secretaria de Educação, que lá embaixo também vira uma burocracia profissional. Então, às vezes a gente olha, claro, tem uma predominância, mas dentro da estrutura, e tem estrutura simples, claro, de pegar, por exemplo, normalmente uma secretaria de, sei lá, de esportes no município pequeno, é uma estrutura simples, né? Às vezes ali são o quê? 3, 4 servidores numa secretaria de esporte, ou na secretaria de cultura, às vezes juntos, cultura e esporte, ali meia dúzia de pessoas trabalhando, aí é bem estrutura simples mesmo, ali dentro daquele departamento, daquela divisão, né? Acho que é bem por aí mesmo, Juliano. É bem essa lógica. E aí, de novo, né, sempre o nível de zoom que a gente dá nas coisas, né? A gente olha para a organização como um todo, enxerga uma predominância, uma configuração, mas à medida que a gente vai dando zoom em algumas partes dessa divisão, aí a gente enxerga um pouco diferente, né? Vai dando uma modificada na percepção para dentro. Algo mais, pessoal, por enquanto? Então, adiantando, eu vou colocar depois ali a parte 2 da atividade, né? Mas a parte 2 da atividade, ela basicamente consiste, então, nessa análise parecida com o que a gente está fazendo agora. A gente enxergar a configuração estrutural da organização que vocês estão e de também fazer essas análises de relação, né, de onde é que estão os mecanismos de coordenação, o que poderia funcionar diferente, funcionar melhor, e fazer uma comparação com o organograma no final, se existe organograma. Fazer olhar para o organograma e ver, cara, que nem tu falasse ali. A maioria, eu digo para vocês que 80%, 90% dos organogramas são feitos assim, quase pro forma. Foi feito assim por alguém lá, não sei quando, e aquilo ficou e não representa a realidade. A organização vai se modificando, as coisas vão mudando e aquilo lá fica parado. Né? A Secretaria Municipal de Saúde, exatamente. Né? Exatamente. A partir do momento que vai descendo até o nível do lado das unidades de saúde, aí se transforma em burocracia profissional. Mas se olhar para a secretaria como um todo, ela é uma burocracia mecanizada. É justamente isso. Porque ela tem essa característica, né? Mas aqui para baixo, inclusive isso gera conflitos, né? Como tu deve saber, e é a mesma coisa na Secretaria de Saúde, de Educação. É o conflito entre a diretora da escola e a secretária municipal de educação. Um conflito clássico, né? De municípios, assim como tem o diretor do hospital com o secretário de saúde. Pode acontecer, né? Às vezes até por diferenças partidárias, né? Que complexificam ainda mais, né? A estrutura de executivo, de poder executivo, né? Porque dentro da escola o diretor / diretora é a autoridade, a cúpula, né, estratégica, mas responde a uma secretaria e a uma outra cúpula, né? E aí tem essa dificuldade de coordenação, tem uma necessidade de ajuste aqui, né? É interessante. Eu vou mostrar para vocês, então, caso aqui. Vocês estão enxergando aí? Estamos sim. Agora sim, já carregou o modo apresentação. Perfeito.
eu vou mostrar para vocês, então, um caso que a gente trabalhou passado. O tempo vai passar. Ano retrasado agora, 22, 23. A gente trabalhou esse processo de reestruturação administrativa na Prefeitura de Nova Santa Rita. Mostrar um pouco o processo, porque para a gente poder falar assim, sobre o caso real e ver que também ver assim que às vezes as coisas não funcionam da maneira ideal, né? Mas como as coisas podem ser melhores na prática. Então vou mostrar para vocês um pouquinho disso. A gente foi chamado então o CEPA, para vocês entenderem, ele é o Centro de Estudos de Pesquisa e Administração. Aqui na Escola de Administração da URGS a gente tem esse centro, né? Que é um centro de prestação de serviço, basicamente. Ali presta muito serviço para órgão público, né? Exatamente porque a URGS, como cidade, uma das maiores, melhores do Brasil, ela consegue entrar nesses projetos por dispensa de licitação. Então a gente é muito contratado muito para prefeituras, para órgãos, autarquias, enfim, para fazer trabalhos de gestão. Então aqui a gente fez um trabalho de reestruturação administrativa. Eu achei interessante mostrar, porque é exatamente uma equipe bem grande aqui, de professores, enfim, até são docentes aqui do curso, né, como o professor Diogo e a professora Luciana, que foi coordenadora do projeto. Então, o objetivo geral era gerar subsídios técnicos para a reorganização da estrutura administrativa no município de Nova Santa Rita e buscar a melhoria da gestão e a valorização do trabalho. Então, a ideia era o que é o contexto, né? A gente tem um município que é um município médio, né? Um município assim, dá para dizer, pequeno para médio, na região metropolitana de Porto Alegre, que experimentou um crescimento absurdo, assim, na ordem de menos de 10 anos, especialmente por ter se tornado um polo logístico, né? Nova Santa Rita recebeu ali diversas grandes empresas, recebeu um grande parque logístico que aloja hoje diversas grandes empresas, entrega como Amazon, um pedaço do Mercado Livre. Lá tem várias dessas empresas de logística e a prefeitura, a cidade cresceu assustadoramente e a sua estrutura administrativa era uma estrutura administrativa de quando ela era uma cidade com um PIB quase pela metade do que ela tem hoje. Então, obviamente, diversas defasagens. Tá? Então, a ideia era fazer um diagnóstico, né? Sugerir uma nova estrutura. Como é que a gente fez isso? Aqui tem uma linha do tempo, né? Vou passar aqui. O diagnóstico, como é que ele foi feito? Né? A gente buscou fazer o seguinte. A gente foi para cada secretaria, a gente conversou com o prefeito, com a cúpula estratégica, e foi para dentro de cada secretaria conversar com as secretarias. E aí eu vi um pouquinho sobre como é que eles como o trabalho deles se organizava, como é que era feito o trabalho dentro de cada secretaria, como é que é a rotina, como é que funcionam os planejamentos, o que eram os principais problemas que existiam, porque a ideia era fazer uma estrutura organizacional que tanto desse conta da realidade, as coisas foram se modificando. O que acontece com o município? Né? Normalmente, o município ele vai criando cargos de comissão e vai modificando a estrutura informalmente, né? A partir da criação dos cargos de comissão e do deslocamento de servidores. E aí começa a receber apontamentos do Ministério Público. Isso é muito comum, tá? Acontece em muitos municípios do Brasil, não é só um caso de Nova Santa Rita. E aí, então, a ideia era adequar a estrutura e também pensar em possibilidades futuras, né? Porque isso cria posições na estrutura, pensando, por exemplo, no crescimento popular, no crescimento da cidade, sei lá, modernizar, por exemplo, o departamento, a Secretaria de Planejamento Urbano, para pensar também em planejamento, tentar tirar um pouco só a visão operacional, né, da estrutura. Vou passar aqui. Aí aqui, nuvem de palavras, né? Aqui, a partir das entrevistas, a gente fez uma nuvem de palavras e a falta foi o que mais apareceu. Setor, política, administração. E os principais problemas transversais. Né? A estrutura administrativa das secretarias é insuficiente para o tamanho do município e seu crescimento.
baixo planejamento das secretarias, claro, quando tu tem defasagem de pessoas, né, uma defasagem estrutural, o mais comum é tu não conseguir sair da roda viva, né, ficar só apagando incêndio o tempo inteiro. Então, uma coisa está relacionada com a outra. A estrutura administrativa de algumas secretarias limita a capacidade de implementação das funções finalísticas, então, certas secretarias não tinham servidores capacitados o suficiente para, por exemplo, receber recursos de projetos federais, né, desenvolver as políticas públicas da maneira mais adequada, porque eram essas realocações, assim, não servidores específicos para os cargos. Os cargos e funções verificadas pouco condizentes com a estrutura e a função das secretarias, né, que é esse mexe que vai acontecendo. Desenho de processos não formalizados, problema de comunicação, lacuna do desenvolvimento do quadro funcional e plano de carreira defasado. A gente tem as secretarias. Então, basicamente, as mudanças que aconteceram. Algumas mudaram de nome, né? Ali no gabinete do prefeito foi criada uma superintendência. Vou explicar um pouco para depois. Aí outras secretarias só mudaram de nome, a de administração, a fazenda, virou finanças públicas, procuradoria geral. A Secretaria Municipal de Compras Públicas foi criada aqui, essas questões, né, porque são importantes nesse tipo de estrutura, né, porque a gente tem um ambiente que é fatores situacionais que são extremamente regulados, então a nova lei de licitações, ela pede uma centralização das compras públicas e a criação de uma Secretaria Municipal de Compras Públicas. Deve ser uma tendência para todos os municípios aí do Brasil ao longo deste ano. Depois a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ficou ali também, lazer, turismo, indústria, comércio, que a gente trocou para desenvolvimento econômico, inovação, meio ambiente, agricultura, transporte, aí educação e cultura foi transformou em educação, e a cultura foi junto do lazer, segurança pública foi criada, desenvolvimento social, ouvidoria e IMAS. Isso aqui era o organograma. Que é aquele organograma que nem alguém comentou aí, que é aquele organograma que a Vanusa comentou, acho que foi, né, do judiciário, que para, assim, bem no nível médio, assim, não tem mais nada, né? Tem ali o gabinete do prefeito, a ouvidoria está voando lá, junto com o IMAS, né? Não está ligado em nada. Aí a procuradoria, o gabinete secretário, a procuradoria da mulher, e aí vem as secretarias, todas alinhadas ali embaixo. Que tem dentro de cada secretaria, daí cada secretaria fez seu próprio organograma lá, tinha um desenho lá do seu organograma feito meio do seu jeito, assim, um tipo de padrão. Então, a partir desse trabalho todo, a gente fez a nova estrutura, que é essa daqui, que é impossível de ver. Mas que é essa daqui. Consigo chegar no... Dê para enxergar assim, não ser tão distorcido. Assim. Aqui eu já estou no gabinete do prefeito, peraí. Tá. Aqui é a prefeitura como um todo, tá? A gente tem... A gente tem aqui as legendas, tá? A gente tem o chefe do executivo, o núcleo estratégico, as secretarias meio, fim, departamentos e entidades autônomas. Aí o que foi feito aqui? Tem o prefeito lá em cima, tá rolando junto, vocês estão vendo agora a tela com o prefeito e os militar. Tá aparecendo isso para vocês? Tá sim, professor. Perfeito. Então a gente tem aqui ali o prefeito, aí tem esses órgãos que são ligados ali por linhas achuradas, né? Quer dizer que eles são não são órgãos de apoio, né? A gente chamou de entidades associadas, qualquer coisa assim, são essas questões que fazem parte do município, mas não estão dentro da linha e também não são nem estruturas de apoio e nem tecnoestrutura. Né? São outros órgãos auxiliares, digamos assim. A gente tem aqui a superintendência, que seria uma tecnoestrutura, né? Porque a superintendência foi criada com a ideia de ser um cérebro pensante do planejamento e da organização do trabalho. Tá? Então, a gente tem ali a diretoria de planejamento estratégico,
comunicação e captação de recursos, depois a procuradoria e o gabinete do prefeito, e aí vão se abrindo as funções de cada uma dessas, né? Aqui as secretarias meio, chamou, que são as finanças públicas, compras públicas e administração, as diretorias e coordenadorias. E aqui para baixo, as secretarias fim, saúde, educação, desenvolvimento social. Tem uma questão interessante. Dentro da Secretaria de Administração, por exemplo, é que tem um escritório de processos, que agora eu não estou achando onde ele ficou no lugar errado. Mas, enfim, aqui está a lógica, né? E aí, aqui, a partir daqui, tem os desenhos de cada secretaria, tá? Que é passando o organograma do gabinete do prefeito, superintendência, né? Claro, porque aqui só tem as coordenadorias no organograma geral, porque não cabe, né? É que a gente vai passando para cada coordenador, para cada tipo de... E aí a gente vê as características, né? Que nem eu falei, ó, que é a superintendência, tem uma cara, né? Procuradoria geral, muito mais simples, tem duas subdivisões de coordenadoria e uma assessoria. Vocês veem que a assessoria ali já é uma função de apoio dentro da secretaria, né? A assessoria administrativa tem vários, ó. Aqui, por exemplo, a Secretaria Municipal de Administração, o escritório de processos é uma função de apoio, uma tecnoestrutura. Ali abaixo da diretoria executiva. A assessoria administrativa é uma função de assessoria e apoio. E aí, na linha, a gente tem as coordenadorias, que trabalham dentro das diferentes funções, né? Uma divisão funcional das coordenadorias. Administração de pessoas, desenvolvimento de pessoas, coordenadoria de patrimônio, TI, enfim. TI nem tem sentido. Aí aqueles arranjos, né? TI que a gente queria colocar TI no lugar, mas aí não dá, porque TI tem que ficar embaixo da Secretaria de Administração e aí acaba arranjando. Para mim, TI deveria estar lá em cima, né, como uma estrutura de apoio geral do município, não dentro de uma secretaria. Mas essas são as questões que às vezes fogem ao ideal, né, que a gente tem que adaptar. Finanças, né, também tem uma assessoria administrativa. Se eu pegar uma aqui é de saúde, por exemplo, que é mais complexa, a gente tem ali a secretaria, as coordenadorias, e aqui tem a ouvidoria no MESC, e tem duas diretorias ainda, diretoria de atenção à saúde e a vigilância de saúde. E a Secretaria de Educação, aqui tem assessoria de monitoramento, assessoria de apoio à direção escolar e diferentes... Aqui está dividido por, dentro da diretoria pedagógica, inclusão e projetos sociais e educação infantil por tipos de níveis de educação, né? Gabinete do prefeito, deixa eu ver aqui que eu perdi aqui, deixa eu voltar. Marissa, tu pode ler o comentário, que eu não consigo compartilhar a tela e ler o chat ao mesmo tempo, por favor. Foi feito ali. Posso sim, professor. A Rafaela perguntou, onde ficou o gabinete do vice-prefeito? O gabinete do vice-prefeito está dentro do gabinete do prefeito. Vou passar aqui. É isso. Aqui, ó. Ele é uma função de staff dentro do gabinete do prefeito, vice-prefeito. De assessoria. No sentido de que o prefeito não manda no vice-prefeito, mas o vice-prefeito assessora o prefeito dentro das suas demandas. Tá? Foi a lógica de criação aqui. Então, esse é um exemplo, né? E aí, claro, isso dentro de um município, isso implica num tempo de organização, né? Para que se
Tu cria a estrutura e depois tu tem que criar uma nova lei da estrutura organizacional e tu precisa, obviamente, fazer os concursos, né, para preencher os novos postos de trabalho. Na medida em que tu cria essa estrutura baseada nas atividades ideais, não necessariamente o teu quadro de pessoal atual vai dar conta da estrutura que tu criou. Né? E aí começam os problemas, na verdade. Porque aí tu começa a alocar pessoas, aí tu precisa fazer certos ajustes, né? Porque, fulano não tem onde colocar, mas ele é um concursado. Então, para onde ele vai? Aí tu começa a ter que fazer essas mudanças e por isso que isso tem um tempo de adaptação, né? Nesse caso, acho que foram 5 anos que a gente colocou na lei que a gente sugeriu para que fossem feitos os ajustes dentro da estrutura para que pudessem ser preenchidos os cargos progressivamente, enfim. Não necessariamente tudo que está ali, aí tem, como tem o tempo de ajuste, não precisa sair fazendo todos os concursos ao mesmo tempo. Né? Até porque existe uma limitação ali de gastos, que a gente sabe dentro da lei orçamentária, né? Então, é um trabalho assim, que tem essa contradição entre o ideal e o possível, né? Também, que é muito normal também nesse tipo de trabalho, né? Porque a gente quer fazer tudo, mas às vezes não é possível. Esse é um exemplo. O trabalho que foi entregue está em andamento agora na prefeitura lá para ser concretizado. A superintendência já foi criada, algumas coisas já estão acontecendo. Comentários? Por que um exemplo, né? Por que fazendo uma ligação aqui, né? Por que a gente colocou todas a parte da administração, né? Das secretarias, todas eram linha dentro do desenho. Quer dizer, todos estavam abaixo do secretário como uma parte, né? Como uma das funções da administração. Vocês viram que a gente deslocou todos com uma função de assessoria dentro das secretarias, né? Os administrativos. Exatamente por entender que é uma estrutura de apoio, tá? Que não deve, por exemplo, a estrutura a assessoria administrativa do desenvolvimento urbano não deve ter o mesmo status lá de quem faz o planejamento urbano, de quem faz o desenvolvimento fundiário. São questões diferentes, são hierarquias diferentes e não tem a ver com cadeia de comando, né? Porque a assessoria administrativa é para toda a secretaria. Não é especificamente um órgão de linha que executa uma atividade específica operacional, então não fazia sentido ficar na linha. Essas coisas que a gente vai começando a entender, vai começando a melhorar os desenhos, né? Para fazerem mais sentido. Agora estou com vocês. Se tiverem dúvidas, comentários. Buenas, então a gente vai terminar a aula. Como eu falei para vocês, eu vou colocar a parte 2 da atividade para ser feita. Amanhã de manhã vocês entram, já vai estar lá. Tá? Mas é basicamente o que vocês vão ter que fazer na parte 2 é montar um documento daí, tá? Para entregar. Com essa primeira parte que vocês fizeram, mais uma análise da configuração organizacional. A configuração está ali. E uma análise do organograma dentro dessas ideias que a gente tem que estar conversando. O que tem hoje, o que vocês acham que deveria ser feito. Mas um documento simples, tá? Nada de... Até porque não tem tempo, a disciplina curta, né? Então, um documento simples, que não precisa ter grandes extensões, mas que seja pensado e que dê conta de fazer essa análise, de demonstrar que vocês entenderam, né, os conceitos que estão colocados aqui. O material de Nova Santa Rita, eu tenho que ver, eu não sei se eu posso colocar. Na verdade, eu acho que o relatório ele é público dentro do portal da FAURGS, tá? Eu vou confirmar, a apresentação não é pública, mas o relatório é público, então eu posso disponibilizar o relatório.
E no relatório vai ter basicamente todas essas mesmas informações, mas não na forma que está a apresentação. Mas aí eu dou uma conversada, mas eu posso disponibilizar sim o relatório. Até bem mais completo, vai explicar todo o processo lá, tudo que foi feito. Bem completo mesmo. Então tá, pessoal, muito obrigado. Uma boa noite a todos e todas. Opa! Claro, Eduardo, se quiser trocar, pode sim. Fique à vontade, não tem problema. Pode falar comigo também por mensagem, se quiseres, tá? Eu respondo ali, ou no fórum mesmo. Fique à vontade. Então tá, pessoal, boa noite. Obrigado aos presentes e a quem vai assistir também. Qualquer dúvida, podem entrar em contato, tá bem? Valeu. Tá certo. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal.